Muito boa noite a todos, a todas. Estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Hoje, trabalhando o terceiro evento, abordando algumas decorrências dos conflitos geopolíticos que estão colocados. Nós estamos fazendo essa atividade em parceria com o Fórum 21. O Fórum 21, todos vocês conhecem, há várias das pessoas participantes aqui que são também participantes do Fórum 21. Nós já fizemos uma primeira atividade encostada na questão da guerra da Ucrânia, né, que é mais do que simplesmente uma guerra entre Rússia e China, entre Rússia e Ucrânia. Desculpe o ato falho, mas a China tem tudo que ver com esse conflito geopolítico. Nós já fizemos uma atividade, primeiro, de tentativa de compreensão da conjuntura geopolítica, com o professor Luiz Fiore e com o professor Gilberto Maringoni. Fizemos uma segunda atividade buscando dialogar com perspectivas de futuro no que diz respeito principalmente à questão geoeconômica. Fizemos isso com o Bruno De Conte e com o Sebastião Velasco. Estamos fazendo esta hoje, buscando dialogar com outros aspectos que são incidências, né, do conflito, principalmente no que tange à questão climática, tendo em vista, basicamente, o processo da crise energética, as decorrências da crise energética, a questão da fome, com a questão os impactos sobre a questão alimentar a partir desse conflito. Nós vamos ter conosco, para essa atividade, o professor Paulo Artacho. Paulo Artacho, para quem não conhece, é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Ele tem uma série de outras características no seu currículo. Exerceu funções na NASA, esteve nas universidades de Antuérpia, de Lund, enfim, várias outras atividades. E também conosco o professor Rubens Born, que é engenheiro ambiental, doutor em saúde pública e ambiental, colaborador da Fundação SKEL, na área de meio ambiente, membro do Conselho Diretor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e já esteve conosco aqui. Ele é a segunda atividade dele conosco. A primeira foi logo após a COP21, onde ele participou junto com o ex-governador Jorge Viana, do Acre, e com o Liste, que inclusive está aqui presente conosco, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, essas são as pessoas que já estiveram conosco em cima desse tema. E eu queria, antes de passar para o Vicente, ler um pequeníssimo texto escrito em cima da questão agora da guerra pelo filósofo Slavoj Žižek, vocês todos conhecem, onde ele diz que a primeira vítima da guerra da Ucrânia é a universalidade. Com a invasão russa da Ucrânia, estamos entrando em uma nova fase de guerra e da política global. Além de um aumento do risco de catástrofe nuclear, já estamos em uma tempestade perfeita de crises globais que se reforçam mutuamente. A pandemia, as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a escassez de alimentos e água. A situação exibe uma loucura básica. Em um momento em que a própria sobrevivência da humanidade é ameaçada por fatores ecológicos, assim como por outras, quando abordar essas ameaças deveria ser prioridade sobre todo o resto, nossa preocupação principal mudou repentinamente, novamente, para uma nova crise política, justamente quando a cooperação global é mais do que nunca necessária, o choque de civilizações retorna com força total.
Eu vou passar para o Vicente Trevas fazer a abertura dos nossos trabalhos, mas eu queria, antes disso, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e também acionem o sininho para serem avisados toda vez que a gente tiver novas atividades e cliquem o like, porque isso amplifica a nossa penetração. Vicente, com você para dar início aos trabalhos. Muito boa noite a todas e todos os participantes de mais um diálogo AMSUR, né? E hoje, como indicou Antônio Granado, nós estamos fazendo uma terceira reflexão sobre os acontecimentos geopolíticos em curso, né? Nós estamos vivendo uma nova conjuntura geopolítica, né? E, portanto, uma nova dinâmica do sistema internacional, né? E nós queremos, de um lado, entender essas mudanças, mas também perceber as consequências, né? E hoje, justamente, ao focarmos no tema das mudanças climáticas, do clima e da segurança alimentar, né? Nós queremos saber o que a nova conjuntura vai se projetar sobre essas duas agendas. E aqui eu queria lembrar o que foi, em termos políticos e geopolíticos, o Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris foi, enquanto, né, um acordo geopolítico, né, e internacional, uma grande construção. Lembrar que duas grandes potências maiores, em épocas anteriores, não tiveram a convergência que tiveram, se entende, em Paris, em 2015. E aqui me refiro aos Estados Unidos e à China, né? Quero lembrar também que, no contexto da preparação da Conferência de Paris, a grande mobilização do Papa Francisco, né, a partir de uma reflexão muito importante expressa na encíclica Laudato Si, né? E também a mobilização de outros atores da cena internacional, inclusive as autoridades locais e regionais. Lembrando, por exemplo, que no paralelo da programação da COP21, que era uma reunião dos Estados nacionais, a prefeita de Paris convocou uma grande conferência dos prefeitos, né, e das autoridades regionais. Na sequência, e a conferência despertou assim entusiasmos e sinalizou uma esperança de uma ação compartilhada. E só que a vida é mais complexa, né? E justamente na sequência, com a presidência Trump, né, os Estados Unidos romperam, né, o Acordo de Paris, né? Inclusive, quem acompanhou esse movimento à época não jamais esquecerá o anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, feita nos jardins da Casa Branca, e o presidente Trump ladeado de lideranças empresariais e sindicais do ramo do carvão, né? Ou seja, era uma saída, ao mesmo tempo, uma provocação. E então, a indagação que fazemos hoje para o nosso diálogo é saber as consequências, né, desta ruptura de um pacto internacional, né, onde a ordem internacional agora está num processo de esgarçamento, né? E lembrando que, no coração desse conflito, a questão energética é uma questão crucial, né, tanto da geoeconomia como da geopolítica, e algumas sinalizações preocupantes, né? Nações importantes europeias que lideravam a agenda das mudanças climáticas já começam a ter e se redefinir, considerando a possibilidade da energia atômica ser uma energia verde, né? E considerando também a retomada do carvão, né? Então, nós não queremos, nós queremos compreender, veja, o que o futuro nos aguarda nessa agenda, né? E, ao mesmo tempo, a questão, né, que está sendo levantada com muita insistência da segurança
alimentar, né? Que é uma forma de abordar a questão da desnutrição, a questão da fome, né? Então, a nossa expectativa é que os nossos expositores possam, né, nos ajudar a fazer essa reflexão e contamos com a contribuição de todos os participantes nesse diálogo compartilhado. Muito obrigado e devolvo a condução do trabalho ao Antônio Granado. Obrigado, Vicente. Então, sem perder mais tempo, vamos diretamente ao nosso trabalho. Professor Paulo Artacho, por favor, com você. Liga seu microfone, por favor. Bom, gente, obrigado pelo convite para participar dessa discussão. E eu acho que o próprio preâmbulo dessa discussão, ele demonstra uma questão que, para mim, pelo menos, é muito clara, que toda a estrutura da civilização, como a gente conhecia até alguns anos atrás, está numa encruzilhada, né? Numa encruzilhada por uma série de razões, né? Uma delas é a questão ambiental, obviamente, né? O uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta. O segundo é a questão climática, né? E o terceiro é a questão geopolítica em geral, né? Eu não sou especialista em guerra ou em geopolítica, então eu vou focar nos dois primeiros tópicos. Bom, na questão das mudanças climáticas, evidentemente, a humanidade não tem escapatória. Nós vamos mudar o sistema econômico, não há qualquer alternativa e que isso não seja feito, por uma única razão, é que não há nenhum plano B em relação às mudanças da composição da atmosfera que nós estamos fazendo agora, né? Isso tem uma série de implicações importantes, né? Que a gente vê não só na COP26, no Acordo de Paris e vai por aí afora, que são profundas mudanças geopolíticas que já estão ocorrendo e que, em parte, estão por trás, né, da guerra da Ucrânia, como o Antônio Carlos já mencionou, né? Quer dizer, a disputa dos grandes blocos hegemônicos, Europa, Estados Unidos, China e Rússia, pelo poder econômico, energético, na produção de alimentos e vai por aí afora. Bom, na questão das mudanças climáticas globais, todos aqui sabemos que a humanidade está caminhando por um clima que, em média, vai ser 3,2 graus mais quente do que era há 100 anos atrás, né? Isso é uma média global. Isso significa que, em áreas continentais, a temperatura média vai aumentar em torno de 1 grau acima da média mundial, porque 75% do planeta é oceano. Isso significa um aumento da ordem de 4 a 4,2 graus. Se você levar em conta que 80% da população mundial vai viver em cidades, isso vai intensificar a ilha de calor urbano. Nas cidades onde a população vai viver, vai ser um aumento de temperatura da ordem de 4,5 a 5 graus. Isto num cenário onde todos os países cumprem os seus compromissos do Acordo de Paris, o que é um cenário que hoje a gente pode considerar otimista. Então, a humanidade está caminhando por um aumento médio de temperatura nas cidades, nas áreas urbanas, de 5 graus, nas áreas continentais, de 4 graus. Bom, isso tem implicações enormes, né? Vou citar duas implicações importantes. Na questão energética, obviamente, como já foi mencionado, e o segundo, que, na verdade, eu acho que é o ponto mais preocupante, muito mais do que a questão energética, é a questão da produção de alimentos, né? Na verdade, quando todos os países, o Brasil assinou o compromisso de ser net zero, né? Ou seja, emissões líquidas zeradas de carbono em 2050, a Europa em 2035, a China em 2060, né? E assim por diante. Mas a grande pergunta, que ninguém tem a resposta ainda, é o seguinte: a produção de alimentos hoje corresponde a 30%, 32%, para ser exato, das emissões de gás de efeito estufa. Bom, e agora? Quer dizer, como é que nós vamos fazer para compensar pelo menos 30% das emissões globais, o que hoje corresponde a aproximadamente 15 a 18 gigatoneladas de CO2 por ano,
né? Não há nenhuma maneira de fazer isso com a ciência que a gente conhece hoje, né? E isto é a grande questão que eu acho que a humanidade tem hoje, como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, daqui a 30 anos, né? Reduzindo emissões, num cenário de energia completamente diferente do que a gente tem hoje, e isto é um problema ainda não resolvido pela ciência. Outro aspecto importante das mudanças climáticas globais, como vocês sabem, é o redesenho de toda a maneira como a gente produz e utiliza energia, né? Isto, de uma certa maneira, é muito mais simples do que o primeiro aspecto, porque já há tecnologias de energia solar e energia eólica com preços competitivos com a queima de combustível fóssil, elas só não são implementadas pelos lobbies da indústria do carvão, do petróleo e do gás natural, né? Incluindo a nossa Petrobras e assim por diante. Então, na questão energética, basicamente, do ponto de vista tecnológico, a questão está resolvida, né? É questão de tempo, claro, você não muda um sistema, a maior indústria do planeta da noite para o dia, isso vai demorar 10, 20, talvez 30 anos, mas vai acontecer. O problema das mudanças climáticas globais é principalmente a questão de como produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas, compensando 30% das emissões atuais, né? Soluções fáceis do tipo, olha, vamos todo mundo se tornar vegetariano, não funcionam, né? Porque é o que a gente percebe, por exemplo, o que aconteceu na China, é que assim que a população aumentou um pouco de renda, a primeira coisa que a população fez foi ter uma dieta com maior quantidade alta quantidade de proteínas, né? E aqui no Brasil ocorre exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente imagina é que os 2 bilhões de africanos que hoje não têm acesso à dieta de alta proteína, muito provavelmente vão ter. Isto vai triplicar as emissões de metano, e aí é um grande problema, porque como é que nós vamos né, descontar estas emissões? Então, esses são alguns dos grandes dilemas que a gente tem hoje, né, e estão refletidos, de uma certa maneira, como Antônio Carlos colocou, na questão geopolítica da guerra que não é da Ucrânia, né, da guerra atual que nós temos, com a questão do esgotamento dos recursos naturais do nosso planeta. Então, eu acho que essas questões são importantes, e eu queria terminar com um dos aspectos que eu acho que é fundamental nessa questão e que é muito pouco discutido, que todo mundo se pergunta, mas por que é que não se implementam medidas de redução de emissões de gases de efeito estufa de verdade, né? Porque fica essa enganação, vai na COP26 e os países ricos dizem que não vão gastar um tostão com os países em desenvolvimento para eles reduzirem as emissões dos países em desenvolvimento, o que seria um ótimo negócio para os países desenvolvidos, mas eles não se dispõem a fazer isso. Por quê? Né? É a questão da governança. Então, eu acho que o ponto central nesta questão é a falta, na verdade, de um mecanismo de governança global para lidar com os problemas que a nossa civilização tem hoje, né? Então, as Nações Unidas, que é o único órgão multilateral global, não tem mandato para fazer isso, não foi desenhado para fazer isso, e não tem os braços necessários para fazer uma tarefa desta envergadura. Então, nós vamos ainda ter que inventar um sistema de governança que seja aceito pelos 196 países do nosso planeta, que seja aceito pelas grandes potências, obviamente, né? Senão nada disso vai ser implementado, e isso eu acho é o grande desafio da humanidade, junto com o desafio da produção de alimentos de maneira sustentável para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, eu fico por aqui e depois nós podemos discutir outros aspectos que vocês possam ter interesse. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado, professor Paulo.
Eu passo, então, agora para o professor Rubens Born. Rubens, com você. Antônio, Granada, o professor Paulo, demais participantes, muito boa noite. É uma honra estar aqui na presença do professor Paulo e de tantas outras pessoas aqui ilustres. Quando eu recebi o convite do Antônio Granado, eu pensei, tive a mesma reação que o professor Paulo Artacho, mas eu não sou especialista em geopolítica, muito menos em guerras, né? E fiquei pensando, bem, mas talvez exatamente o ganho que a gente possa ter da reflexão dessa noite talvez, como se diz, pensar um pouco fora da caixa, trazer novos elementos para o debate. O conceito de geopolítica surgiu há cerca de 100 anos, no começo do século XX, se diferencia, obviamente, da geografia política, entendida esta como das relações de cada Estado com o seu território, e a geopolítica das relações de poder entre os Estados, daí da questão dos conflitos internacionais, das guerras, ser o mote do chamado para essa conversa de hoje. Eu prefiro, talvez, já que eu não sou especialista e posso incorrer em erros e não seguir as categorias clássicas dessas áreas do conhecimento científico ou político, incorrer em erros e prefiro, talvez, uma interpretação mais elástica de geopolítica ou de geografia política, mesclando os dois conceitos que são diferentes, pensando nisso que o professor Paulo Artacho falou, das relações de cada governo e da sociedade com seus territórios e como que elas podem conservar, recuperar e usar de forma, digamos, racional os bens e serviços ecossistêmicos que necessitam para a sobrevivência, para a vida digna de todas as pessoas. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, obviamente, nessa conversa, a gente tem que fugir da abordagem burocrática, que Max Weber também, acho que uns 100 anos atrás, também comentou, estudou, ou seja, de que esse assunto, diferentemente de guerra, não é só um assunto de militares, assim como saúde não é só um assunto de médicos, geopolítica e mudança do clima tem que ser um assunto de toda a sociedade. Se a gente não for capaz de traduzir esses desafios que o professor Paulo apontou muito bem para o conjunto da sociedade, a gente vai patinar. Eu ainda não vi aquele filme que está tão falado ali na Netflix, mas já li uma síntese, eu acho que é um pouco isso. Nós temos que, de fato, tocar em alguns problemas estruturais importantes. E aí eu quero trazer alguns aportes numa perspectiva diferente. Eu não me considero um cientista, embora estou envolvido com produção, assim como tantas outras pessoas, produção e disseminação de conhecimentos, especialmente a partir do ativismo em grupos da sociedade civil, que tem uma forma de olhar para a sociedade, para a geopolítica, para a geografia política, sempre pensando no cidadão, na cidadã, na sociedade. Então, esses são algumas ressalvas, o disclaimer inicial. Portanto, eu queria também pensar na geopolítica ou na geografia política, conceitos diferentes, mas na questão da conservação, do uso e da recuperação do território, dos bens e serviços ecossistêmicos, para além da visão antropocêntrica, utilitarista de recursos naturais, algo que nós vamos consumir e ponto. Né? Há um dever implícito do ser humano em restaurar, recuperar a capacidade dos ecossistemas no funcionamento dos processos ecológicos essenciais. Então, e essa preocupação eu acho que está ausente, acho que no preâmbulo, antes de começar a gravação, alguém comentou que as respostas dadas até agora por algumas lideranças mundiais na Europa e dos Estados Unidos em relação às consequências da guerra e a possível boicote dos combustíveis fósseis, gás e petróleo da Rússia, tem sido de mera substituição de fontes. Em vez de consumir óleo e gás da Rússia, nós vamos buscar em outros países tão autocráticos, talvez, ou piores que a Rússia. Então, há uma questão também, do ponto de vista ético e democrático, envolvida nesse dilema. Queria ir um pouquinho mais adiante nessa questão de refletir, e o professor Paulo Artacho eu também conheço há algumas décadas. Eu
eu estou com 66 anos e metade da minha vida, exatamente há 33 anos, eu me envolvi com mudança de clima, em 1989. E se o objetivo dessa noite é tentar fazer uma reflexão sobre se a guerra vai nos propiciar um ponto de mudança, um ponto de inflexão no curso da história, ou se nós vamos estar patinando. Eu, talvez inspirado no pensamento do Antônio Gramsci, também de cerca de um século atrás, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, os dados me apontam para uma análise mais pessimista. Não estou vendo e não vi nesses últimos 33 anos, apesar de alguns avanços, e foi comentado pelo professor Vicente, o Acordo de Paris, uma série de outros avanços no próprio regime de mudança clima, energias alternativas e outras coisas, mas do ponto de vista sistêmico, acho que a própria guerra agora, que acontece em solo ucraniano, mas outras guerras também, mostram que nós somos uma sociedade dependente, viciada nos combustíveis fósseis, desde meados do, sei lá, do século anterior, do século XIX, e nós aprofundamos essa nossa dependência do petróleo, do carvão, do gás, e aprofundamos as diferentes crises que já eram mencionadas no relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, que antecedeu a ECO 92, que falava que não é uma crise ambiental ou uma crise sanitária, estou parafraseando, não está exatamente com essas palavras, uma crise da Covid, uma crise dos conflitos bélicos, é uma crise civilizatória do modelo de desenvolvimento, da forma como o ser humano e aí a sociedade se apropriam dos bens e serviços da natureza, como modificam os territórios em que vivem e geram as mazelas ambientais, a crise climática e as desigualdades e a pobreza. Então, nesse sentido, o pessimismo da razão me aponta para uma certa inércia sistêmica e que talvez quem estuda geopolítica e relações internacionais poderá talvez chegar à mesma conclusão que eu chego. Eu participei em 14 ou 15 conferências das partes do processo de clima, em dezenas de reuniões subsidiárias, e me parece que, mesmo quando há avanço, tipo no Acordo de Paris, ou agora o Acordo de Metano, em Glasgow, as decisões intergovernamentais são limitadas àquilo que o setor econômico, os setores econômicos são capazes de sinalizar para seus governos: eu sou capaz de assumir tal compromisso em tal período. Ou seja, há uma inércia do sistema econômico, da civilização humana e, portanto, do sistema político em fazer as transformações profundas. O professor Paulo falou, zerar 32% do setor da agropecuária, ou do setor agrícola, terá que ser compensado com não só com zerar emissões no setor de energia, com remoção, como se diz, remoção negativa de gás carbônico da atmosfera, pelo menos na segunda metade desses séculos, salvo interpretação equivocada minha dos estudos do IPCC. Portanto, o que eu quero dizer, e eu vou trazer alguns dados para apontar que a minha razão aponta para o pessimismo, mas quero também trazer dados e elementos para o otimismo da vontade, porque se nós estamos aqui, e eu estou vendo que a maioria dos participantes já tem uma carreira de juventude bem prolongada, eu diria que é com esse otimismo, digamos, quase que juvenil, mas com a maturidade, que a gente pode eventualmente produzir algumas mudanças. E eu digo isso porque na última sexta-feira, agora, nós tivemos em mais de 20 cidades brasileiras um movimento de jovens, a chamada Greve pelo Clima, em outros lugares do mundo, aquele movimento iniciado pela Greta Thunberg. Em 2018, foram milhões de pessoas, quase 8 milhões de pessoas que se manifestaram em centenas de cidades no mundo. Então, eu acho que também esse é um outro elemento para a gente pensar a geopolítica. Assim como foi agora a reação em ruas da Europa, de cidades da Europa, dos Estados Unidos. Eu recebi outro dia uma foto de uma manifestação de indígenas no México protestando contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Ou seja, há pessoas que, quando estão vendo sangue ser derramado, sangue de seus parentes, seus irmãos, de seres humanos, não se calam. E não deveriam se calar. E isso deveria acontecer em outros fenômenos, inclusive de invasões territoriais e guerras silenciosas, se a gente pensar num conceito mais amplo do ponto de vista geopolítico.
nós temos a região de fronteira com a Venezuela, território atribuído ao povo Yanomami, invadida por mais de 20 mil garimpeiros há anos. Uma invasão silenciosa, tolerada pela sociedade, tolerada por parte do establishment brasileiro, causando desmatamento em outros territórios indígenas, promovendo a morte de comunidades integrantes dessas etnias, porque talvez no passado alguém pensou, não sei se foi no segmento militar, que melhor ocupar as regiões de fronteira para proteger o território brasileiro, nem que seja às custas da degradação ambiental e da derrocada dos povos indígenas. Lamentavelmente, esse pensamento ainda persiste, a meu ver, no Palácio do Planalto. Portanto, nós temos guerra silenciosa em curso. Nós temos, por hora, segundo um professor da Suécia, o lançamento, a inovação tecnológica e o lançamento de 40 substâncias químicas. São centenas de substâncias químicas. Desde a ECO 92 se arrasta um processo multilateral não vinculante, ou seja, de cumprimento voluntário, para a gestão integrada e ambientalmente sustentável de substâncias químicas, que nasceu lá na Agenda 21, no capítulo 19. Esse processo também não caminha. Então, nós temos uma série de situações, de conflitos de interesses econômicos na apropriação e no uso dos recursos naturais que configuram guerra silenciosa, liberação de agrotóxicos ou transferência de atividades intensamente poluentes ou no uso de energia para regiões da periferia do ponto de vista do sistema econômico. Não é por menos que o Brasil, durante algumas décadas, se especializou na construção de hidrelétricas para gerar energia elétrica, para transformar bauxita em alumina e exportar isso, ficando com o resíduo do processo siderúrgico mineral. A sujeira fica aqui, o bem processado gera economia de eletricidade e evita usinas nucleares ou uso de petróleo nos países que importam a alumina e assim por diante. Então, nós temos uma divisão internacional do trabalho que também tem os impactos socioambientais decorrentes de diferentes concepções de controle e uso do território. Foi colocado, muito bem colocado na abertura pelo Vicente e agora pelo professor Paulo Artacho, que Ucrânia e Rússia são dois países muito importantes na produção de algumas commodities agrícolas e de fertilizantes. Isso também vai impactar todas as nossas economias. E aí eu queria fazer um paralelo, para ir chegando um pouquinho na metade, eu fiz um roteiro aqui, mas já me perdi um pouquinho, não tem problema, com o que aconteceu com a pandemia da Covid. A pandemia revelou ao mundo, no primeiro ano, que era, sim, possível reduzir emissões de poluentes para a atmosfera e até emissões de gases de efeito estufa. No primeiro ano, em 2020, vários veículos da mídia estamparam fotos de cidades, inclusive aqui no Brasil, mostrando que o ar estava mais limpo, havia mais claridade, menos névoa, menos fog, etc. E, segundo alguns, a pandemia, em função do seu reflexo, declínio de atividades econômicas, declínio de transporte aéreo, do uso de combustíveis fósseis, teria evitado cerca de 7%, se não me engano, ao ano, ou em 2020, as emissões de gases de efeito estufa. Salvo engano meu, o professor Paulo Artacho, que é do IPCC, vai me corrigir se eu estiver dando um número muito fora, mas é um número que eu peguei lá no PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para atingir uma alta chance de manter, e eu acho que essa alta chance já está comprometida, esse era um estudo de 2020, de chegar no 1,5 grau, limitar o aquecimento, nós precisaríamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa cerca de 7% ao ano daqui até 2030. Portanto, é como se nós tivéssemos o efeito de uma pandemia por ano para redução de gases de efeito estufa. Obviamente que ninguém quer uma nova pandemia a cada ano dessa década, né? Mas nós vamos ter que fazer esse desafio que foi comentado pelo professor Paulo Artacho de zerar as emissões. Um estudo recente que foi publicado no The Guardian e acho que foi encomendado por uma entidade do Canadá, e eu faço questão de trazer a entidade não governamental,
eu faço questão de trazer, sem prejuízo dos acadêmicos e de quem atua no mundo científico, mas vou trazer alguns dados de algumas organizações não governamentais, porque são também fonte importante de geração e disseminação de conhecimento sobre práticas, inclusive práticas de advocacy baseadas em direitos. E uma delas é exatamente um estudo que eu vou pegar aqui, que foi publicado recentemente, que os países ricos precisariam parar de produzir petróleo e gás até 2034, ou seja, daqui 12 anos. E como o professor Paulo Artacho falou, a transição energética talvez vai levar mais tempo que isso, né? Especialmente para os países menos desenvolvidos ou com menor capacidade de investimento. Isso para dar uma chance, segundo esse estudo, encomendado pelo IISD, International Institute for Sustainable Development, essa seria a meta para ter uma chance de 50% de um colapso climático ao longo desse século. É quase como dizer, senhores passageiros, embarquem no avião que terá uma chance de 50% de chegar ao seu destino. É trágico, a notícia não é boa, não será suficiente, nós vamos ter que fazer muito mais. E pior, que, digamos, o potencial de atingir essa meta ambiciosa, o otimismo da vontade, reside em 88 dos 190 e tantos países. São 88 países, que inclui o Brasil, responde por mais ou menos 99% das emissões de gás de efeito estufa ligadas ao setor de energia, gás e óleo, especialmente. Então, esses são alguns dos desafios. Mas eu queria voltar um pouquinho para o campo da fome, que foi um tema também falado, e da redução das desigualdades. E aí pensar também para a nossa região, para a América Latina, para a América do Sul. Segundo a CEPAL, num estudo que foi lançado, deixa eu ver aqui, eu tenho a data dele, não sei se foi 2021 ou 2020. Um minutinho, ele é de 2020, é um relatório para o Panorama Social da América Latina 2020. A taxa de pobreza atingiu 33% da população, a taxa de pobreza extrema 12% maior do que níveis anteriores. Nós temos, na nossa região, 209 milhões de habitantes vivendo na pobreza e 78 milhões desses na extrema pobreza. E, portanto, fornecer alimentos, proteína para uma alimentação saudável e com base sustentável é um desafio enorme, né? E sabemos que para produzir alimentos não precisaríamos, pelo menos no Brasil, aumentar mais 1 hectare de desmatamento, porque as terras disponíveis hoje já são absolutamente suficientes. O paradoxo é que, enquanto o mundo reduziu as emissões de gases de efeito estufa ao longo da pandemia, segundo dados do Observatório do Clima, do seu sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, o Brasil, em 2020, as emissões cresceram 9,5% por conta, especialmente, do desmatamento. O absurdo ainda é que, recentemente, com a medida provisória de privatização da Eletrobras, se enfiaram lá os chamados jabutis para conceder subsídios e exigir a construção de dutos e termoelétricas, aumentando a participação de fósseis na matriz energética. Portanto, o Brasil, pelo menos até 2040, entrando na contramão e transferindo o desafio duro de fazer emissões zero, que foi anunciado para 2050, não acredito que será possível fazer essa redução em uma década, de 2040 a 2050, se a gente não reverter a decisão tomada pelo Congresso de conceder subsídios e exigir construção de termoelétricas. Na questão da fome e da alimentação, os dados da Oxfam, também uma outra organização humanitária internacional com sede no Brasil, mostrou também que na Covid foram mais de 20 milhões de pessoas levadas à pobreza e a níveis 20 milhões de pessoas levadas à insegurança alimentar, superando a cifra do ano anterior, que eram 12 milhões de pessoas. Então, houve um aumento considerável. E a insegurança alimentar está atingindo, em função da crise econômica da Covid,
150 milhões de pessoas em 55 países. Muitos estudiosos estão falando que o impacto da guerra lá na Ucrânia, em função das commodities e aumento de preços, será dificuldade de acesso a uma quantidade de alimentação e alimentos de boa qualidade, com uma alimentação saudável. Portanto, isso tende, eventualmente, a se agravar. Nesse estudo da Oxford, lançado em julho do ano passado, fala que a fome está ligada a 3 Cs. Muito interessante. 3 Cs letais. Conflitos armados, e aí, de novo, e foi um relatório lançado 6 meses antes da guerra, ou mais de 7 meses, né, em julho. A Covid, as consequências econômicas da Covid e a crise climática. Acho que não preciso entrar em detalhes, todos vocês conhecem o que está por trás disso aí. Mas o estudo da Oxford aponta na questão de conflitos, e eu acho que isso é importante para reflexão em geopolítica e também para pensar no caso brasileiro, porque a mídia trouxe a notícia que estariam sendo utilizadas munições, armamentos que estão proibidos por convenção internacional, proibidos no Brasil, né? O que é uma vergonha, para dizer o mínimo, o Brasil aceitar ainda a produção e a exportação desse tipo de armamento para ser usado em territórios outros, porque isso mostra uma desumanidade e uma política externa privilegiando sempre os negócios e os ganhos financeiros. Mas os dados da Oxford mostram que os gastos militares aumentaram 2,7% em 2020, o equivalente a 51 bilhões de dólares, o suficiente para cobrir 6 vezes e meia o apelo que as Nações Unidas fez para a segurança alimentar humanitária de 7,9 bilhões de dólares. Ou seja, a segurança alimentar no planeta usaria 1/6 dos gastos militares em alguns países. No Brasil também aumentou a insegurança alimentar durante a pandemia, segundo esse relatório da Oxford, e nós temos mais 20 milhões de pessoas em situação de fome, dado que também foi repetido num relatório lançado sexta-feira passada no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Agenda para Ação para uma Alimentação Saudável e Sustentável, estará, se não foi colocado hoje no site, amanhã estará disponível, muito interessante, que fala também de 5 dimensões, ou 5 sistemas para atuar na questão do combate à fome. Isso seria interessante do ponto de vista de quem pensa tanto geografia política como geopolítica. Os subsistemas de negócios, o negócio agrícola baseado na comoditização da produção de alimentos, na questão do agronegócio, e na tecnificação e uma série de outras coisas, no uso intensivo de agrotóxicos, gerando contaminação, e aí toda a questão de fertilizantes nitrogenados e outros que também têm suas implicações em mudança do clima, desmatamento e assim por diante. Eu não vou repetir, as análises estão nesse estudo do IDEC, que eu recomendo muito que tomem conhecimento e analisem. E uma das dimensões do estudo do IDEC é algo que o professor Paulo Artacho falou, que eu quero chegar agora para o final da minha fala, é a questão de governança. E nós temos que ter sistema de governança que garantam transparência, base na ciência e base em direitos humanos. Porque, pelo menos do ponto de vista de quem analisa as relações internacionais geopolíticas, pelo menos no governo atual, que é baseado, sobretudo, no interesse econômico travestido de interesse nacional. É o interesse do setor de commodities agrícolas comandando a política externa e definindo quais são as relações, quem é o governante solidário, quem não é o governante solidário. Então, eu acho que governança baseada no bom conhecimento, ou no conhecimento científico, porque ciência ruim não é ciência, na ciência, nos direitos humanos, na transparência e na participação democrática, como elementos fundamentais para redirecionar. E eu formulei há alguns anos atrás uma publicação, já várias pessoas fizeram doutorado, que trabalham usando o meu conceito de governança como um conjunto de normas, instrumentos e condições que garantam para a sociedade, para cada cidadão, cidadã e para as organizações da sociedade, exercer de forma democrática
mediante mecanismos de transparência, o controle de quem tem o poder político e o poder econômico. Porque quem define as políticas públicas são os detentores do poder político e econômico. Então, isso será muito importante a gente repensar do ponto de vista, talvez até um outro olhar, 100 anos depois do conceito de geopolítica, pensar como que nós podemos evoluir também no campo da geopolítica para esses novos dilemas do século XXI, a crise climática sendo talvez digamos, a simbologia mais importante. E aí, uma iniciativa importante que eu acho que é reflexo de uma governança, de uma participação, é a campanha internacional Divest, que mobilizou já há alguns anos, começou, salvo engano meu, em 2012, e já atingiu bilhões de dólares, de forçando fundos de investimento de retirar seus investimentos, seus recursos de fundos que apostavam em energia fóssil para colocar isso em energias renováveis. O próprio Banco do Vaticano, foi mencionado a Laudato Si com o Papa Francisco, e outras organizações, e é impressionante o número que já se conseguiu digamos, de compromissos de instituições financeiras, bancos, corporações, redirecionando seus investimentos para atividades mais sustentáveis. Eu teria muito para falar, e para falar, inclusive, desse estudo que eu comentei lá no Garden, do ISD, mas só queria, talvez, terminar já que o professor Paulo Artacho falou da ONU, nós não temos um ou outro sistema, se é ruim com ela, pior sem ela, nós temos que retomar, talvez, logo depois da Rio 92, houve uma comissão de governança global, né, que ficou escondida por interesses dos Estados, parte da ONU, que não queriam perder seu espaço, embora a Carta de São Francisco fala nós, povos do planeta, e não nós, governos dos países, né? E havia uma comissão de governança global, se não me engano, que foi presidida por um ex-primeiro-ministro, não sei se foi da Guiana ou do Suriname, já vou me lembrar o nome dele, e onde se falava que haveria, além da Assembleia Geral, com os representantes dos Estados nacionais, haveria também uma Assembleia na ONU com a participação da sociedade, para garantir a transparência e maior, digamos, não sei se a palavra é complementaridade ou coerência entre decisões de governos e necessidades dos povos. Eu acho que está na hora de retomar um pensamento sobre governança global e reforma da ONU, porque nós percebemos, inclusive agora nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, como a questão do veto de 5 países impede a gente realmente progredir para cessar fogo e para outras questões. Bem, e aí, no caso brasileiro, nós vamos precisar recompor também diferentes estruturas de governança que foram desmontadas nos últimos 4 anos, de comissões com a participação da sociedade civil, né? Depois da manhã, o próprio Supremo Tribunal Federal vai julgar várias ações que estão arguindo inconstitucionalidade ou descumprimento de preceitos fundamentais na área ambiental. Entre as ações que estão tramitando lá, é uma que reformulou o CONAMA, reduzindo a participação de prefeituras, de órgãos de governo do Estado e da sociedade no Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas há uma série de outras instâncias que nós vamos ter que reconstruir para garantir transparência e participação da sociedade na gestão e na reformulação de políticas públicas. Até porque, de novo, em função das políticas recentes e, lamentavelmente, eu diria, já anunciado reiteradas vezes, há 2 semanas atrás, o atual presidente da Petrobras anunciou: vamos aproveitar o pré-sal, porque agora é a hora, enquanto o mundo está precisando de pré-sal. Quando, na verdade, o Brasil devia estar buscando desacelerar o uso de combustíveis fósseis e fomentar cada vez mais energias renováveis para zerar as emissões no setor de energia e, com isso, compensar, do ponto de vista líquido, as emissões do setor agrícola. O Brasil deve aumentar, segundo alguns estudos, 70% a sua produção de petróleo nesta década, o que é extremamente lamentável, fora a questão do subsídio para gás
e para termoelétricas. Então, nós estamos, de fato, numa encruzilhada, mas, de novo, com o otimismo da razão, eu quero crer que nós somos capazes de traduzir esses dilemas para a sociedade, até porque, com a pandemia e com a guerra, a sociedade percebeu que nós temos que nos libertar da escravidão dos combustíveis fósseis, do desmatamento e gerar dignidade e qualidade de vida para todos, para que todos tenham aquilo que está prometido na Declaração da ONU de 48, pelo menos no seu artigo 25, direito à saúde, alimentação saudável. Lá não falava de meio ambiente, mas o artigo 25, a parte 1, é o que fala da qualidade, da dignidade de vida, entre outras coisas. E no artigo 21, fala indiretamente, sem usar essa palavra, governança, o direito de cada cidadão e cidadã participar das decisões do seu governo. Então, com isso, eu acho que eu encerro minha fala, que eu já me estendi demais, provocativa para as reflexões de todos nós. Obrigado. Obrigado, Rubens. Muito boas as falas introdutórias, tanto do Paulo quanto do Rubens. Eu vou abrir as inscrições. Já tem uma pessoa inscrita, que é o List. Vou pedir que as pessoas se inscrevam, preferencialmente levantando a mão. Para levantar a mão, está lá em reações, na margem inferior, na barra inferior, e abrindo reações, tem lá levantar a mão. Provavelmente está escrito em inglês. Já o Ricardo também se inscreveu. List, com você. Liga seu microfone, por favor. Bem, quero agradecer a palestra do Rubinho e do Paulo Artacho, o Rubem Born e Paulo Artacho. Eu tenho 3 perguntas. Eu gostaria de fazer 3 perguntas ligadas a 3 aspectos. O primeiro é a questão geopolítica em função da guerra. O segundo, a questão da falta de um sistema de governança global. E o terceiro, a tragédia da ameaça da fome no mundo, com a questão da produção agrícola para 10 bilhões. Bom, a questão da guerra é muito complexa, eu não vou analisar por vários anos, vou apenas mencionar uma das coisas que está por detrás dessa guerra, que já foi citada na imprensa, mas pouco e mal analisada. É o fato que a Alemanha estava à véspera de fazer um acordo comercial com a Rússia para receber gás via o oleoduto, gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha, chamado Nord Stream 2. Bom, essa aliança comercial, que atrairia o resto da Europa atrás, ela iria levar uma aliança política, cultural, etc. Isso seria um golpe fatal na hegemonia americana na Europa. Por quê? A OTAN não seria mais necessária, as bases militares americanas não seriam mais necessárias, isso diminuiria a hegemonia americana, o poder militar dos Estados Unidos, né? Diminuiria o lucro dos industriais, enfim, o complexo industrial militar não podia aceitar, como não aceitou. Eles tentaram boicotar de toda maneira esse gasoduto. Bem, agora, com essa invasão da Ucrânia, a Alemanha recuou. Mas os empresários alemães e o povo alemão todos apoiavam o gasoduto porque recebia gás para aquecer o inverno na Alemanha. Bom, então o que eu queria dizer é o seguinte: essa estratégia americana via OTAN de cercar a Rússia e seduzir a Ucrânia para entrar na OTAN tinha um dos pontos principais, objetivo de sabotar esse gasoduto, impedir que esse gasoduto fosse construído, porque seria um desastre para a hegemonia americana na Europa. Então, eu gostaria que vocês examinassem isso. E também o impacto dessas sanções econômico-financeiras, que vai atingir não só a Rússia, vai atingir a Europa, pela inflação da energia e de alimentos. São 2 pontos importantes que toda a Europa vai sofrer pela inflação dos preços de energia e de alimentos. Bom, essa é a primeira pergunta. Analisar esse papel da energia, no caso do gás, na Alemanha, e o papel que ele teve nessa guerra. Segunda pergunta é o seguinte: nós estamos longe de um sistema global, de um sistema de governança global. No que eu conheço, eu não vejo nenhuma iniciativa nesse sentido.
A ONU existe, funciona, em alguns casos bem, em outros deixa de funcionar, mas não tem essa vocação, esse papel. Agora, queria saber, vocês acreditam que se houver realmente uma grande crise das mudanças climáticas em todo o mundo, ameaçando a destruição dos recursos naturais, portanto, ameaçando a sua própria sobrevivência humana no planeta, seria possível que a humanidade caminhasse na direção de construir, sabendo que atualmente o que nós estamos vendo é a ressurreição do nacionalismo, é o que nós estamos vendo, o enfraquecimento da globalização, ressurreição de alguns nacionalismos e de grupos nacionalistas de extrema-direita em vários países da Europa e no próprio Estados Unidos, no caso do Trump. Então, essa é a segunda pergunta. Bom, a terceira pergunta sobre produção agrícola, eu acho que mudanças climáticas, e agora a guerra, como também um pouco a Covid, esses três fatores conjugados estão levando a uma ameaça seríssima de fome no mundo, inclusive no Brasil. A situação vai ser trágica, porque vai aumentar a carência de produção agrícola e a miséria e a fome vão aumentar, junto com o aumento do número de bilionários, provavelmente. Então, nesse quadro mundial provocado pelo impacto da guerra e das mudanças climáticas, a produção agrícola vai ser muito afetada pelas mudanças climáticas, não se sabe. Então, o que fazer? Que proposta existe para poder fazer face a essa ameaça de fome no mundo? Desses 10 bilhões, não saberia dizer quantos seriam afetados, mas eu poderia chutar aqui o quê? 20%, 30% seriam afetados pela insuficiência alimentar na dieta de sobrevivência humana. Então, essas são as três perguntas que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigado, Liste. Já estão inscritos também o Ricardo Gutermann e o Vicente Trevas. Eu vou pedir para as intervenções não serem demasiado longas, né, para a gente dar tempo de fazer 2 intervenções, tá? Dá 2 blocos. A cada bloco de mais ou menos 3 questões, eu devolvo para o Rubens e para o Paulo. Ricardo, com você. Vou fazer também, a exemplo do Liste, 3 questões, só que vou ser mais rápido. Obrigado pelas intervenções do Paulo, do Rubens. Quer perguntar para o Paulo, uma pergunta objetiva. Você comentou que precisa compensar 32% das emissões pela produção de alimentos. Isso é inevitável se não queremos aumentar ainda mais o problema da insegurança alimentar. Queria que você decompusesse um pouco esse número, esses 32%. O que é isso? É só proteína animal? Dentro disso existe uma compensação na própria agricultura dos sistemas florestais de produção comercial? Não existe isso? É preponderante rebanho bovino? Granjas, o que representa isso? Só para a gente entender um pouco melhor o significado disso, para poder também apontar de quais são as possibilidades de enfrentamento dessa questão. Uma segunda questão também para o Paulo é a questão da energia. Fiquei muito satisfeito de ouvir do Paulo que não existe a inevitabilidade de aumento da participação da cadeia de petróleo e gás na matriz energética. Isso porque, nesse mesmo espaço, a gente ouviu várias pessoas, e gente progressista, que se diz preocupado com mudanças climáticas, dizer exatamente o contrário, que durante um longo período, décadas, é inevitável que aumente a produção de petróleo, não há como substituir isso, pode ser, e que não tem como. Claro que eu sempre imaginei, não sou especialista no assunto, que, na verdade, isso é projeção de um passado onde a emergência climática não estava colocada da forma como está colocada hoje. E sempre desconfio muito dessa inevitabilidade. Então, eu queria
que o Paulo aprofundasse um pouco essa questão e, ao mesmo tempo, respondesse uma questão paralela a essa. Um dos argumentos é que as energias, digamos, limpas, não são tão limpas assim, de que a energia eólica, solar, tem um grande impacto também em termos de emissões por conta dos processos de mineração e de outros processos paralelos, e existe toda uma literatura, principalmente nos Estados Unidos, nesse sentido, de utilização até intensiva de combustíveis fósseis para viabilizar as energias limpas, principalmente eólica, solar. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, para a gente aprofundar essa discussão, esse debate que já existe. E para o Rubens, eu queria que levantar a seguinte questão, não na qualidade, já comentou que não é especialista em geopolítica, mas mais na qualidade de observador das diversas conferências das partes, os diversos encontros sobre a questão climática, que participou de dezenas, tudo isso. Se da mesma forma, como hoje, a gente pode dizer, pelo menos em termos da pujança do desenvolvimento econômico, que existe uma transição, digamos, do Atlântico Norte para a Eurásia, mais especificamente para a China, mas também os seus arredores, o Sudeste Asiático em geral, e com a rota da China isso pode se estender para a Eurásia mesmo. Se nessa liderança econômica, e isso está muito vinculado à situação atual do conflito armado, isso também, se existe alguma possibilidade de também a China e essa articulação da Eurásia assumir a liderança que parece que a Europa está abrindo mão, aparentemente, de ficar à frente da discussão da questão de que tem que se enfrentar as mudanças climáticas. Mesmo a China dizendo que só em 2060 vai conseguir zerar suas emissões, mas, ao mesmo tempo, o ano passado, fez declarações dizendo que estava desativando, que é um programa de desativação da produção energética por meio do carvão, não só no seu território, mas onde tem investimentos no mundo nesse sentido, principalmente imagino que seja principalmente na África, isso em outros países, em outros lugares da própria Ásia. Então, se existe essa possibilidade da China substituir a Europa na liderança da transição energética. Obrigado, Ricardo. Vicente, depois do Vicente, eu devolvo o Vicente. Obrigado. Primeiro, agradecer as intervenções muito instigantes do professor Paulo Artacho e do professor Rubens Bohr, né? E eu acho que vocês colocaram aí, para mim, colocaram o dedo na ferida, que é a questão da governança global, né? Eu acho que essa, e até do ponto de vista das nossas reflexões, é um tema crucial, né? E, evidentemente, colocar ou recolocar o tema da governança global hoje, né? Ou seja, 28 de março de 2022, é colocar uma necessidade diante de um impasse, né? Porque, no fundo, está havendo uma desagregação, né, daquilo que aparentemente seria, né, uma governança global. E, portanto, nós estamos diante de uma complexidade, quer dizer, de um lado, diante de uma necessidade, né? Do outro lado, diante de desafios ou diante de impossibilidades, né? Então, a gente está naquele momento muito crucial, né, da humanidade. Quer dizer, a gente precisa, será que pode ou não pode, né? Então, é essa questão aí. Mas, como nós somos um centro também de especulação, assim, projetando, né, supondo que possamos assumir como agenda, né,
uma agenda de discussão, de debate, de iniciativas à questão da governança global hoje, né? A partir desses acontecimentos, né? E aqui, veja, eu vou fazer algumas considerações e quero chegar numa indagação, né? Primeiro, veja que a nossa experiência, né, contemporânea, né, de governança global, ela se deu mais como um sistema de tutelas, né? Sistema de tutela, ou seja, o sistema de pôr limites nas coisas, e um sistema, vamos supor, cujo avalista foram ou são as grandes potências, né? E, portanto, isso se traduziu no sistema ONU, no Conselho de Segurança e assim por diante, né? Ora, hoje, um sistema de tutela já não está dando conta do recado, porque o exercício da tutela hoje é um exercício da fragmentação da comunidade dita internacional, né? E a gente está vendo o que está se passando agora, né? E, portanto, nós teríamos ao colocar o tema da agenda necessária da governança global, explicitar do que se trata, para a gente não ter um pedido abstrato no ar, né? E, evidentemente, que a governança global ela tem como um ponto de partida uma pactuação de propósitos, né? Uma pactuação de propósitos. Essa pactuação de propósito ela se baseia na existência de certos consensos básicos, né, que alimenta essa pactuação de propósitos, né? Evidentemente, também, ela significará, ou tem de significar, um sistema de coordenação e cooperação, né? Ela também significará, e significou no passado, um sistema de regulação, né? Um sistema também de mediação de conflitos, né? E um sistema de pactuar metas, ou seja, de pactuar objetivos e realizar esses objetivos. Mas tudo isso significa a constituição de uma autoridade mundial, e aí vem a questão, que é uma autoridade que não é originária, né? É uma autoridade mandatada. E aqui, veja, a gente queria de fazer a indagação seguinte: quais são as fontes deste mandato, né? Evidentemente, eu vejo aqui 4 fontes. Assim. Continua a ser a fonte das grandes potências. Elas serão, né, uma das vertentes dessa autoridade mundial. Os Estados nacionais, eles se recolocam, você entende, nessa questão. Mas agora, eu acho, né, já de algum tempo, outra realidade, que são as agregações regionais. E aqui, falar da agregação regional é a União Europeia, você entende o que está se passando no continente asiático, né? E o que se passou aqui no nosso continente sul-americano, que era a constituição, né, de uma agregação regional expressa, né, na Unasul e, evidentemente, com outros mecanismos, como o Mercosul e assim por diante, né? E, evidentemente, que o próprio professor Rubens ele pede também que a sociedade civil se manifeste, né? Mas, enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós estamos diante de uma grande complexidade, você entende, né? E, evidentemente, encerrando de que essa governança global, se não significar mobilização e alocação de recursos, né, ela vai ser um clube, né? E aqui, quando eu falo de recursos, eu falo recursos financeiros, recursos técnico-científico, recursos gerenciais, recursos de capacitação, etc, etc, etc. Né? Então, veja, por que eu estou colocando essa questão? Porque, diante do impasse conjuntural, né, da governança global, será que haveria margens de manobra para iniciativas mais singulares, né? E aqui eu quero lembrar o texto lido pelo Granado, do filósofo, né? Zizek, onde ele fala da perda da universalidade, né? E aqui a minha questão é muito prática, é o seguinte: será que seria um sonho de verão ou uma possibilidade complexa, né? Muito complexa, difícil,
de fazermos ensaios regionais. Repare, seria possível, repare, no caminho, no caminhar de uma nova governança global, nós começarmos a estruturar governanças regionais, e aqui eu aterrizo no continente sul-americano, no continente sul-americano, porque, no fundo, esses temas têm aqui especificidades. O professor falou no processo intenso de urbanização. Nós somos uma das regiões mais urbanizadas do planeta, a América do Sul. Entende? Falamos aqui das questões ambientais. Aqui nós temos a Amazônia. Aqui nós temos um conjunto de biomas estratégicos. E também nós temos problemas muito comuns. Então, a minha indagação é o seguinte: como é viável, você entende? É uma especulação sem sentido, tentar, vamos supor, na espera, você entende, de uma recomposição mais geral, tentar dar pequenos passos, e como seria essa questão, qual agenda poderia ser essa agenda do tema que nós estamos falando no contexto de uma América do Sul. E só finalizando, lembrando que o tema das questões climáticas foi um tema-chave na campanha presidencial do Chile, e um tema-chave no programa do presidente eleito. E certamente, num cenário provável, mas não certo, da volta do presidente Lula, esse é um tema que é acolhido também. Pelo que eu conheci do Petros, enquanto prefeito de Bogotá, ele tem aberturas, está no horizonte também. Enfim, eu queria a opinião de vocês, na verdade, a reflexão sobre esse sonho de uma noite de verão. Obrigado, Vicente. Bom, azar de vocês, Rubens e Paulo. Eu entendo a complexidade que está sendo levantada, mas a bola é de vocês. Eu vou passar, então, para o Paulo novamente. Paulo Artacho, com você. Bom, olha, vou tentar responder 4 grandes questões que eu vi em cima da mesa. Quer dizer, a primeira questão que o List levantou sobre a questão da fome no mundo. Eu acho que é importante a gente lembrar que a FAO coloca que o planeta produz hoje alimentos suficientes para alimentar todo mundo. Acontece que 30% desses alimentos são desperdiçados, e não chegam aonde deve chegar, que é na população mais vulnerável e mais pobre. Então, associado com a questão de alimentação, está associado à questão das desigualdades sociais. Então, é importante que a gente faça o link dessas duas questões. Então, você tem uma superalimentação nos países desenvolvidos, vide Estados Unidos e Europa, e, obviamente, uma falta de condições mínimas proteicas para a população de baixa renda. Então, essa questão vai ter que ser trabalhada, e também a questão do aumento da produtividade agrícola. Quer dizer, nós vamos precisar aumentar a produtividade agrícola. O problema é fazer isso com um clima muito mais adverso do que a gente teve nos últimos 20 anos. Estou dando um monte de palestras para o pessoal da JBS, para o pessoal da indústria de alimentos. Falou, gente, olha, daqui a 20 ou 30 anos vai chover 40% a menos no Brasil Central. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar área de pastagem aonde? Aí, eu até nunca me esqueço, o presidente da JBS me perguntou, bom, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Eu falei, olha, vai para o Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. Sai da Amazônia e sai do Brasil Central. É um péssimo negócio para você continuar lá. Isso está acontecendo não só no Brasil. Nos Estados Unidos, todo o meio oeste americano já é uma área com baixíssima taxa de precipitação comparada com 20 anos atrás. Ou seja, toda a geopolítica da produção de alimentos já está mudando e vai mudar ainda mais. Então, essas coisas todas têm que trabalhar em conjunto. Uma outra questão que o Ricardo levantou, da questão das emissões dos 32% da produção de alimentos. Bom, nisso está incluindo todo o gasto de energia associado com produção de alimentos, que vai desde plantio
colheita, transporte e consumo final. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante. Desses 32%, mais ou menos metade está associado com emissão de CO2 e metade está associado com a emissão de metano e óxido nitroso. Né? Óxido nitroso, N2O, é produzido quando você joga fertilizante na terra para aumentar a produtividade agrícola, e o metano é produzido pelo arroz alagado e, obviamente, pela carne de bovinos. Né? E a melhor fonte para entender esses números, o IPCC fez um relatório especial que lançou no começo do ano passado, chamado Mudanças Climáticas e a Terra, né? Onde eu sou autor de um desses capítulos, onde a gente fez uma análise detalhada desse partitioning, como a gente chama, entre as diferentes componentes. No Brasil, eu fui olhar agora, da matriz das emissões brasileiras de 2020, 44% são associados com desmatamento, 28% associado com a agropecuária e só 19% associada com geração de energia. Né? Isso é uma ótima notícia para o Brasil. Né? Por quê? Porque se a gente quiser reduzir metade das nossas emissões, é absolutamente trivial, barato, com um monte de co-benefícios em paralelo. Né? Não tem outro país que tenha uma situação tão favorável para reduzir emissões do que o Brasil. É importante, nem todo mundo percebe isso daí. Né? Para a Alemanha reduzir as suas emissões aos Estados Unidos, olha, tem que mudar todo o parque tecnológico de geração de eletricidade, custa trilhões de dólares. Brasil não. Basta reduzir as emissões a zero de desmatamento, como o Brasil assinou o compromisso na COP26 para 2028, que você reduz 44% das nossas emissões. É uma oportunidade de ouro, né? E que a gente, obviamente, não está aproveitando. Bom, na questão da energia, né, que o Ricardo colocou, da questão da inevitabilidade das emissões, como colocado, né? Veja, depende de quem é o dono deste discurso. Se o dono desse discurso é a Shell, a Esso e as companhias de petróleo, certamente eles acham que é absolutamente inevitável que a gente tenha que continuar queimando petróleo. Né? Eles só estão certo, talvez, 1/3 nessa questão. Por quê? Porque essa transição energética vai ocorrer. Não há a menor questão disso. Nós vamos deixar de queimar combustível fóssil. As cidades, daqui a 30, 40 ou 50 anos, não vão ter os carros com motor a combustão interna que a gente tem hoje. Isso vai ser coisa do passado, você só vai ver isso em filme. Né? Os carros vão ser elétricos, né? A geração de eletricidade vai ser eólica e solar, que é muito mais barato. Né? A geração é descentralizada, que traz uma enorme quantidade de vantagens, né, para o sistema como um todo. Você aumenta a eficiência, diminui as perdas pela transmissão e todo mundo ganha. Os únicos que perdem são a indústria do petróleo, que é quem está financiando a campanha para não implementar a legislação que favoreça energia solar e eólica. Agora, energia solar e eólica tem problemas. Né? Uma das coisas é o que o Ricardo colocou, né? São energias limpas, mas não tão limpas. Gente, não existe atividade humana que não tenha impacto no meio ambiente, qualquer ela que seja. Tá? Então, essa é uma questão importante. Tá? Todas as nossas atividades, seja elas quais sejam, impactam no meio ambiente. A questão não é essa. Né? A questão é você minimizar esse impacto. Né? E o problema da energia solar e eólica ainda não resolvido é a intermitência. Né? Não tem sol de noite e o vento à noite é muito menor do que durante o dia. Né? Tem solução para isso? Talvez. Né? Por que eu digo talvez? Né? Para países como o Brasil, esta solução já está em cima da mesa. Por quê? Porque nós temos energia hidrelétrica. Conclusão, durante o dia, você usa energia solar
e energia eólica, e durante a noite você foca nas hidrelétricas, né? Para quem tem uma rede totalmente interligada como o Brasil, isso é trivial de fazer, né? Então, veja que aí as soluções dependem muito da situação de país por país. O nosso país ainda tem essa vantagem, né? Nós não precisamos usar baterias caríssimas que vão uma quantidade brutal de lítio para armazenar a energia durante o dia e soltar à noite. Outra tecnologia que já está sendo usada com muito sucesso é usar as termoelétricas como baterias. O que você faz? Durante o dia, você bombeia água para cima do reservatório. Durante a noite, você aproveita essa água e gera eletricidade. Funciona? Funciona em mais de 12 usinas da Califórnia, já hoje. Então, isso tudo já tem solução tecnológica. Não precisamos reinventar a roda nem desenvolver nada absolutamente novo, né? E para a questão do Vicente, acho que eu vou deixar para o Rubens responder. Obrigado, Paulo. Mas antes de entrar na questão do Vicente, eu queria também fazer uns comentários sobre o que o Liz e o Ricardo colocaram. Liz, obrigado por compartilhar essa análise. Eu não conhecia essa perspectiva, embora tenha o famoso ditado, não sei se é de origem espanhola, não creio nas burras, pero que las hay. Eu recebi de um colega, agora, depois que começou a guerra na Ucrânia, de toda essa notícia, uma interpretação, uma análise diferente de um ativista de ONG ambientalista na Alemanha, que dizia mais ou menos o seguinte: bem, o partido da Angela Merkel tomou uma decisão anos atrás de eliminar gradativamente as usinas nucleares, por conta de toda uma questão política, eleitoral, doméstica e relacionada à questão também de mudança de clima. E, em troca, e para não, digamos, ofender o eleitorado alemão que não quer passar frio no inverno europeu, fez o acordo com a Rússia de construir esse duto. Então, parte se explica, pelo menos a meu entender, por questões mais domésticas, políticas domésticas e energéticas, do que talvez pela questão de boicotar este ou aquele país. Mas não sei, talvez você esteja correto, eu só estou compartilhando uma interpretação que eu recebi de alguém lá da Alemanha. E aí, na questão da fome, o Paulo já trouxe alguns elementos, de novo, nesse estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, baseado, salvo engano meu, em uma pesquisa da CONAB, que é a Companhia Nacional de Alimentos, alguma coisa assim. Nos últimos 20 anos aqui no Brasil, a soja, a área plantada com soja teve uma expansão de 165%, de cerca de 13 milhões de hectares para quase 37 milhões de hectares. E, no mesmo período, o feijão, soja para exportação, o feijão teve uma redução de 75%. Então, o fato de termos uma política agrícola muito voltada às commodities de exportação está fazendo também o Brasil andar para trás na produção de alimentos, inclusive de um ingrediente que está no prato básico da comida brasileira, o feijão. Então, de novo, políticas públicas mais orientadas a fomentar os negócios e o agronegócio do que, eventualmente, pensando no objetivo de garantir segurança alimentar. Então, esse é um aspecto. O professor Paulo Artacho falou também de perdas, ele citou 30%, eu tinha até um número dado pelo PNUD, ou PNUD, de uma porcentagem um pouco menor, mas não importa, eu tinha como 17% das perdas globais. Mas entre as perdas, entre plantio e até o ponto de venda, eu acho que há também coisas que eventualmente poderiam ser alteradas. Eu sei que boa parte das políticas, especialmente isso vale para a energia, sobretudo, é pensado do lado da oferta de energia. Para alimentos também, da oferta. E muito pouco pensado do lado da demanda. O que nós podemos fazer para alterar padrões de demanda.
a velha história lá desde a Rio 92 de alterar padrão de consumo e produção. E aí eu fico pensando que tem, uns anos atrás, eu estava num debate na Europa envolvendo o pessoal da África, da América Latina, e uma pessoa lá do Quênia citou com muito orgulho que todo dia eles exportavam tulipas para o mercado de Amsterdã. Eu falei, no Brasil nós temos produção de tulipa no estado de São Paulo que vão também de avião para Amsterdã. Embora eu ache isso, do ponto de vista civilizatório, uma burrice, porque nós estamos emitindo altas taxas de carbono para a atmosfera para o holandês poder ter tulipa o ano todo, em vez de ter tulipa na época da tulipa na Holanda. Eu sou de uma geração que eu aprendi com meus pais que fruta tinha a época certa. Obviamente, o avanço tecnológico, a agricultura nos permitiu ter frutas em qualquer época do ano, mas há um custo ambiental, há um custo de uso de agrotóxicos e de devastação, do chamado passeio agrícola, produz aqui, leva para lá, e altas taxas de emissão. Então, há que se pensar em, digamos, como adequar isso aí frente a mudanças climáticas. Tem um estudo que também acho que já tem uns 10 ou 15 anos, o professor Paulo Artacho certamente conhece, salvo engano meu, foi coordenado pelo professor Eduardo Assad em Campinas e por outros pesquisadores, digamos, da geografia da agricultura brasileira frente às mudanças climáticas. Salvo engano meu, de 2007, que analisou 10 produtos agrícolas mais importantes, como ficariam isso dentro de novos cenários na época, né? E, obviamente, uma das conclusões que está lá no estudo é que, obviamente, aqueles setores com mais capital vão ter mais condições de transferir as suas atividades produtivas para territórios onde a pluviometria vai ser compatível com o produto. É a recomendação que o professor Paulo Artacho deu lá para a JBS. Mas nós temos ainda uma grande porcentagem de alimentos produzidos pela agricultura familiar. E é exatamente a mais descapitalizada para se adaptar frente às mudanças do clima. Isso tem que ser pensado também do ponto de vista de geopolítica. Quer dizer, em vez de dar subsídio para gás, para fazer termoelétrica, será que não é um momento de buscar ampliar a produção de alimentos para, de um lado, garantir a fome e garantir uma adaptação às mudanças climáticas da agricultura familiar no Brasil? Esse é um desafio. Obviamente, eu não queria deixar de falar também, eu sei que nós não podemos olhar como paliativo ou como panaceia as mudanças comportamentais de consumo na esfera individual, isso não muda por si só, obviamente tem que haver mudanças tecnológicas, institucionais, tributárias nos sistemas de produção, mas mudanças que eventualmente possam ter algum reflexo sistêmico. Aí eu vou citar um dado de uma pesquisa que foi feita numa ONG que eu coordenava há muitos anos atrás, há 15 ou 16 anos atrás, que utilizou-se de dados da Eletrobras de 2004. Na época, a matriz elétrica brasileira estava em torno de, se não me engano, 100 mil megawatts para atender demanda no horário de pico. A gente sabe que o sistema elétrico nacional é baseado na demanda no horário de pico, né? E, segundo dados da Eletrobras, cerca de 18% dessa capacidade instalada era para atender chuveiros elétricos, para aquecer água. Nós fizemos a conta na época, isso significava as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, e, eventualmente, de Angra 3, para aquecer água. Quando nós temos um potencial de aquecimento solar de água enorme. Obviamente, você não vai zerar aquecimento de água em hospitais ou em escolas, em outros equipamentos sociais ou nas residências, só com aquecimento solar, né? Você tem que combinar com alguma outra fonte energética. Mas isso poderia ser extremamente reduzido. Se pensar que era 18%, 18 mil megawatts em 2004, não sei como que está hoje, é uma quantidade de energia enorme que nós poderíamos alterar com políticas. E eu fiz, na época, uma conta. Eu trago isso aqui como um exemplo de, eventualmente, mudanças na ponta, no consumo, na demanda, que poderiam gerar algum efeito sistêmico. Eu falei que 18 mil megawatts representava, na época, o potencial de geração de Geral, Santo Antônio
Belo Monte e, salvo engano meu, também somado com o potencial de Angra 3. Né? As 3 usinas, as 4 plantas, com valores atualizados para 2004, valores iniciais de contratos de construção, porque a gente sabe sempre que tem a gambiarra, desculpe o termo, de aditivos para trazer custos adicionais por N razões, né? Que não cabe aqui discutir, dava, na época, valores da época, 54, 55 bilhões de reais. Nós fizemos uma continha usando dados de IBGE. Na época, havia, segundo, baseado no censo de 2000, do ano 2000, havia 35 milhões de residências com um chuveiro elétrico, em geral de população mais pobre. E com o custo médio da época de fornecer um equipamento de aquecimento solar, o Brasil ia economizar 10 bilhões de reais, ia custar 42 bilhões de reais, para garantir aquecimento de água quente em 35 milhões de residências de pessoas mais pobres, em vez de construir linhas de transmissão, um sistema integrado muito interessante. Então, eu estou dando um exemplo, espero que não seja único, há outros exemplos, a mobilidade elétrica, que o senhor Paulo falou, que são fáceis de fazer, precisa da vontade política, precisa do empenho político e da pressão da sociedade. E aí, o Ricardo e o Vicente, iniciativas regionais e, de certa maneira, o Ulisses também falou isso, e de governança. China. Lá em Copenhague, quem esteve em Copenhague em 2009, alguns dizem que Copenhague fracassou porque o G2, China e Estados Unidos, não entraram no entendimento em relação aos compromissos de um acordo ambicioso, legalmente vigente e justo, que eram os termos da época. E China, sim, eu acho que tem um potencial, tanto assim que em várias etapas da negociação, o chamado G77, China desempenhava um papel fundamental. E a China, hoje em dia, tem talvez até interesses econômicos por trás, porque é um grande fabricante de equipamentos ou de placas fotovoltaicas, de fomentar isso. Então, como hipótese, sim, eu acho que China poderia liderar, talvez com outros países chamados tigres asiáticos. E eu queria trazer um exemplo da própria história do regime internacional. Muitas vezes, países que não são os mais poderosos têm condição de fazer, digamos, uma incidência sistêmica importante. Quem esteve na COP1, na primeira Conferência de Clima, salvo engano meu, em março de 95, eu estava lá em Berlim, e havia, quando houve um impasse na negociação da Convenção Quadro, um pouquinho antes do Rio de Janeiro, o Ulisses Vieira, nós estávamos lá em Nova York, o Ulisses lembra disso, em fevereiro de 92, houve um impasse na negociação, era a última rodada, o presidente da época dos Estados Unidos falou: "The American Way of Life não está em negociação no Fórum Internacional." Ou seja, ele não abria mão do padrão do estilo de vida dos Estados Unidos. E criou um fundo na época de 75 milhões de dólares, gerou um impasse enorme. E aí foi para uma rodada final em maio, chegamos lá na 92, e o acordo, digamos, houve um pacto para assinar a Convenção Quadro, que era a inclusão de um dispositivo que está lá na Convenção Quadro, dizendo que na primeira COP ia se avaliar, digamos, se os compromissos assumidos eram adequados ou não. Obviamente, alguns países produtores de petróleo, Estados Unidos, resistiam a isso. E, do ponto de vista disso, sobretudo, de quem usa o enfoque do realismo, ou da teoria realista para relações internacionais, na qual os estados é que tomam as decisões, ninguém dava bola para os países insulares. São países fracos, economicamente inexpressivos, né? Ambientalmente também não tem, digamos, não tem força política. E os países insulares, reunidos numa aliança, apresentaram 6 meses e um dia antes da COP1, conforme estabelece a Convenção, uma proposta de protocolo com corte de 20% das emissões em relação aos níveis que existiam em 1990. Isso causou maior rebuliço na COP1, maior tensão, foi formado um grupo chamado Mandato de Berlim, o Brasil participou, e isso acabou culminando 2 anos depois no protocolo de Kyoto. Não se chegou aos 20% proposto pelos países insulares, mas com isso eu queria mostrar que países que, eventualmente, do ponto de vista clássico da geopolítica, não têm força,
podem talvez trazer inovações sistêmicas e fazer contribuições. Então, por isso que, como hipótese, eu acredito que talvez China e outros países, ou alianças regionais. E aí, mais uma vez, acho que a América Latina, a atual diretora da CEPAL, tem apostado muito nessa ideia da região como um vetor, não só para produzir efeitos sistêmicos para a região, mas do ponto de vista global. E eu tive o privilégio de participar das 9 sessões de negociação do chamado Acordo de Escazú sobre Direito de Acesso à Informação, Participação em Decisões Públicas e Justiça em Assuntos Ambientais para a América Latina e Caribe, que é o primeiro acordo ambiental latino-americano e caribenho, de alcance regional, tem o Pacto Amazônico, tem outro, mas é o primeiro alcance regional. É um acordo sobre direitos instrumentais, fundamentais, direitos humanos, importantes para o exercício da governança, acesso à informação, participação e justiça. E é um acordo importante também porque inclui cláusulas de obrigações dos Estados para defesa de quem defende, ou para prevenir violência e ameaças de quem defende o meio ambiente, porque a região da América Latina é a região mais violenta no mundo em relação aos defensores. Então, eu acho que nós temos, e aí vários comentários, algumas iniciativas e oportunidades importantes, inclusive para a gestão de áreas urbanas na América Latina. Temos desafios de adaptação, inclusive para garantir segurança hídrica em algumas cidades litorâneas na costa do Pacífico, porque ali, ou mesmo aqui na Argentina, Mar del Plata, que já estava tendo intrusão salina, abastecimento de água em outras cidades onde depende de água subterrânea. Então, eu acredito que sim, iniciativas e ensaios regionais acho que são necessários para poder fazer uma transição enquanto nós não tivermos digamos, uma governança global mais equitativa, porque do jeito que está com a ONU na estrutura de 80 anos atrás, de 1945, realmente talvez nós não vamos avançar. E talvez a gente, do ponto de vista de geopolítica, a gente tenha que olhar agora para os especialistas em relações internacionais, geopolítica. Eu fiz o meu doutorado em relações internacionais, mas não me considero especialista em geopolítica. Mas tem outros enfoques, além do realismo, tem os enfoques liberais e os enfoques construtivistas, cada um com suas nuances. Talvez a gente tenha que olhar também para os ensinamentos e para as desvantagens de cada um desses enfoques para repensar a geopolítica, e especialmente a geopolítica brasileira, frente à crise climática e à crise das guerras. Obrigado, Rubens. Bom, vamos fazer uma segunda rodada. Agora a gente vai ter que ser muito rápido, certo? Porque a gente está avançando bastante no tempo. Está inscrito o Sérgio Mileto. Eu vou pedir que, se mais alguém queira ainda se inscrever, que se inscreva rapidamente durante a fala do Sérgio. Sérgio, com você, por favor. Bom, eu queria colocar para os dois algumas questões que eu não sou um técnico na área de energia, mas eu me lembro de 12 anos atrás, ouvia falar muito da questão do hidrogênio, e aí, conversando com alguns físicos, diziam, não, mas o hidrogênio, a defesa do hidrogênio, quem defendia, eu me lembro que era um cientista americano, que defendia, inclusive, a pulverização da capacidade de produção de energia. Ele tinha um cálculo que todos os automóveis do mundo ficam mais de 70% do tempo parado e que, se fossem carros a hidrogênio, eles poderiam estar ligados à rede, gerando energia e tirando o poder das grandes empresas energéticas. E aquilo parecia para mim muito interessante, até como uma questão de poder. Depois, conversando com outros físicos, diziam, não, mas o custo e o que se gasta para gerar uma energia de hidrogênio é mais do que... você gasta mais de energia fóssil para começar a gerar. Porém, essa semana eu li um artigo sobre um projeto da Audi, e os alemães estão muito mais preocupados com essa questão da independência. Então, tem um projeto da Audi com a Siemens, se não me engano, em Punta Arenas, no Chile, onde está se produzindo aquilo que eles chamam de um combustível sintético, que, na verdade, seria
o hidrogênio, pelo que eu entendi, peço desculpa ao Paulo se eu estou falando aqui alguma grande bobagem em relação a isso, mas que já começariam agora a produzir milhões de litros e depois para tentar produzir de novo. Aí eu lembrei desse cientista americano que falava dessa possibilidade. Lembrei também de ler coisas sobre energia de maré, né, que São Francisco seria abastecido por 35% da energia de São Francisco é de maré. E nós aqui perdemos essa oportunidade com tantos rios e com tanto mar que nós temos, de, por exemplo, em vez de tentar querer cabear energia e fios do continente para o Marajó, em vez de estar colocando biomassa, um sistema híbrido que pudesse sustentar essas regiões, inclusive de pequenas populações. Então, queria um pouco ouvir sobre isso, e sobre essa questão alimentar, a minha pergunta é: não deveríamos, em vez de produzir tanto alimento e bater no peito que o Brasil é um grande produtor de alimento, para tentar resolver um problema mundial, pensando na governança mundial, porque governança sem desigualdade, eu não consigo acreditar que isso possa vir, trabalhar com todo o conhecimento acumulado pelo Brasil, um governo progressista brasileiro não deveria estar levando essa tecnologia para as regiões como África, como Ásia, que tem maior dificuldade de produzir. Isso não seria um gesto para voltarmos a ter até um papel maior numa liderança pacifista mundial, né? Quanto à governança, eu também sou muito cético. E aí a minha questão é como pensar numa governança global se os países nacionais ainda tiverem forças armadas e esse grupo de gestão internacional não tem poder de coerção. Nós vemos a guerra do Iraque, acontece a revelia. Então, eu não consigo imaginar, e aí talvez um movimento pacifista da cidadania, Rubens, pensando no desarmamento mundial e até em boicote mesmo. Nós achamos lindo quando os Estados Unidos faz boicote, mas a gente aceita ter negócios com países e com ditaduras, porque não queremos olhar de onde vem o dinheiro, incluindo os Estados Unidos nisso, que para mim está longe de ser uma democracia. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom, ninguém se inscreveu enquanto o Sérgio estava falando, eu vou devolver para a fala final. Só queria levantar, né, que a nossa conversa de hoje mostrou algumas questões muito importantes, né? Nós estamos vivendo um dilema importante, onde a gente percebe que soluções técnicas, soluções hipotéticas de política existem, estão desenhadas, né, mas nós enfrentamos um problema sério, que é o da capacidade política de fazer com que essas soluções venham à prática, né? E nisso a gente percebe não só o tema da governança global, ou seja, como é que a gente globalmente garante que determinadas coisas aconteçam, como é que a gente globalmente coordena para que essas coisas aconteçam. Então, essa é um dilema grande, mas tem um outro dilema, que a gente não abordou aqui ainda, que é a contradição entre a realização do capital, né, e o equilíbrio climático que a gente busca. Nós temos, inclusive, há uma conversa que a gente deve ter num dos próximos diálogos, que é com o professor Ladislau Dalbo, discutindo o processo de financiarização e as implicações do processo de financiarização do capital, porque a governança não diz respeito exclusivamente aos países, ou à capacidade que os países tenham de levá-la a cabo. Só para se ter ideia, o Ladislau levantava outro dia, para mim, numa conversa, que o BlackRock, que é a maior administradora de fundos de investimento do mundo, ela administra hoje alguma coisa em torno de 9 trilhões de dólares. Para saber se isso é importante, o PIB dos Estados Unidos é de perto de 29,7 trilhões de dólares, ou seja, um único fundo, né, tem essa densidade, né?
E isso desmonta qualquer articulação de governança que se queira, e isso manda nas nações, né? Se a gente pegar não só o BlackRock, mas pegar os 10 maiores administradoras, elas administram alguma coisa em torno de quase 40 trilhões de dólares, ou seja, mais do que o PIB dos Estados Unidos sozinho. Então, nós estamos falando de um processo de concentração de riqueza de tal monta que só se realiza, né, nesse processo torpe, né? A guerra, ela é um aspecto disso. Essa guerra é um aspecto disso, não é uma coisa distinta disso. Então, eu sei que eu estou levantando mais algum complicador, mas eu queria devolver, então, para a gente fazer as falas finais. Só que agora eu vou inverter, eu vou pedir para o Rubens falar primeiro e o Paulo faz o encerramento. Rubens, com você. Obrigado, eu vou buscar ser curto. Eu acho que esses dilemas, na verdade, eu queria ter um dilema que é subjacente a todos os dilemas, que é o dilema ético. Os economistas iam transferir isso, usar isso na forma de um instrumento que eles, economistas, eles e elas gostam, que é a tal da taxa de desconto. Ou seja, quanto que a gente assume pagar hoje para evitar despesas nas gerações futuras, ou, aplicado inversamente, quanto que eu transfiro de custos que seriam hoje meus e jogo para as gerações futuras. Ou seja, se eu prolongo o subsídio aos fósseis, eu estou transferindo os custos maiores de corte das emissões para a geração que vai vir em 2040, 2050. Isso, para mim, não é uma mera decisão política. Isso é um dilema ético, porque eu estou comprometendo a qualidade e a dignidade de vida de muita gente. Portanto, essas decisões em políticas públicas domésticas, de uso do território, ou dessas opções, e mesmo das dificuldades de fazer a governança das instituições financeiras, conheço os trabalhos do professor Ladislau, são enormes, né? Agora, talvez, de novo, modestamente, o que a gente precisa fazer é fazer algumas experiências pilotos, nem que sejam, acho que foi o Vicente falou isso, de alguns ensaios regionais, eu diria até de alguns ensaios locais, de como nós podemos construir, digamos, bottoms-up, transições no campo da energia, na produção de alimentos, porque eu acredito que situações demonstrativas de êxito são capazes de contaminar, no bom sentido, o espírito de almas boas. E, portanto, parafraseando o poeta português, de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, eu queria dizer que talvez nós vamos ter que encantar pessoas para serem perseverantes e mostrar que, apesar da guerra, apesar da fome, vale a pena buscar concretizar os ideais fundamentais da civilização humana, de dignidade de vida para todas as pessoas, num ambiente seguro, pacífico e saudável, ideias que estão expressas também na Carta da Terra, que já tem 22 anos. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, com o professor Paulo Artacho e com todos os demais aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Eu vou, então, passar para o professor Paulo Artacho, apenas recomendando, antes da fala dele, que quem não assistiu, assista o filme Não Olhe para Cima. Ele tem tudo a ver com essa conversa que a gente está fazendo. Paulo Artacho, com você. Vamos lá, gente. Então, respondendo à questão do Sérgio sobre a questão de hidrogênio, né? O hidrogênio está sendo visto como uma tecnologia de alta tecnologia que está sendo desenvolvido principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Bom, o que tem por trás dessa questão, obviamente, é a questão da dominação da tecnologia para veículos automotores da próxima geração, né? Então, os britânicos e os americanos, e em parte os japoneses, já estão fazendo carros a célula de combustível, onde o que você faz? Você armazena hidrogênio num tanque, converte esse hidrogênio em eletricidade, e essa eletricidade move as baterias, né? Você não move o carro com hidrogênio, você move com eletricidade gerada pelas baterias. Isso é viável? Sim. A Toyota tem um carro chamado Mirai, que vende muito bem no Japão, na verdade,
movido a hidrogênio, célula de combustível. É uma potencial solução, sim, é muito mais eficiente do que os motores de combustão interna que a gente usa, né? Mas ele é menos eficiente do que a geração elétrica por energia solar e eólica, mais o uso de baterias, onde as perdas no processo são muito menores, né? Agora, como nem todos os países têm capacidade eólica ou solar, então pode ser uma técnica alternativa. É importante a gente perceber, gente, que não vai existir uma solução única, né? Na verdade, para tudo isso que nós estamos falando, vai ter soluções regionalizadas. A problemática do Brasil vai ser resolvida diferente da Rússia, do Canadá ou das Filipinas e vai por aí afora, né? O outro ponto que ele levantou, que é muito importante, que é a questão da transferência de tecnologia para aumentar a produtividade agrícola, né? E aí isso está amarrado com uma questão, é a questão das patentes, né? As patentes defendem o interesse de quem, né? Então, as patentes são um mecanismo que os países desenvolvidos desenvolveram ao longo dos últimos 30 anos para manter o domínio tecnológico e vender esse domínio tecnológico para os países em desenvolvimento, né? Então, no caso da produção de alimentos, obviamente, muito, né, dos agrotóxicos, muito dos fertilizantes são protegidos, sim, por patentes e que deveriam ter sido quebrados, assim como as patentes das vacinas da Covid também deveriam ter sido, né, quebrados. Obviamente, né, isso qualquer um pode dizer. Então, eu acho que a questão da produção de alimentos é possível, sim, a gente aumentar a produtividade, mas nós precisamos contornar essas questões. A questão da desigualdade social, a questão de uma maior eficiência em toda a cadeia de produção, a questão da transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento. A África pode ter produtividade agrícola tão alta quanto o Brasil tem, né? Mas não tem por causa das proteções que os países colocam, né, para proteger o seu próprio mercado. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para a mesa nesses dois tópicos. Muito obrigado, professor Paulo. Bom, a gente então caminha para o encerramento. Primeiro, antes de passar para o Vicente fazer o encerramento, eu queria agradecer muito mesmo as falas do Rubens e a fala do Paulo. Elas nos trazem muita coisa para refletir e acho que elas deixam muito claros os dilemas que a gente tem pela frente. Vicente, com você para o encerramento. Agradecimento, né, aos nossos dois expositores, né, o nosso coletivo aí de reflexão, né, e dizer o seguinte: olha, nós saímos dessa sessão mais esclarecidos, né? Primeiro. Segundo, ampliamos nossas indagações, né? E terceiro, não é fácil os desafios que são dados aí, né? A complexidade dos desafios, né? Então, com essas três sensações, agradeço bastante, uma boa noite a todos. É o professor Paulo, é o professor Rubens, muito grato. Vocês nos ajudaram bastante a nossa reflexão coletiva. Boa noite a todos e uma boa semana.